Olá, muito boa tarde. São 13 horas e 50 minutos pontualmente no horário de Brasília. E a partir de agora, você fica por dentro das notícias do Brasil e do mundo. E eu começo falando de educação. O homeschooling é o método no qual pais e responsáveis ensinam os filhos em casa, sem precisar mandá-los para a escola. Um projeto que autoriza esse tipo de ensino no Brasil foi aprovado nesta semana na Câmara dos Deputados. Mas a ideia tem causado muita polêmica entre os educadores. Veja agora na reportagem do Almeida Júnior. César é professor de matemática e durante a pandemia da Covid-19 assumiu as aulas das filhas em casa. Segundo ele, o ensino domiciliar pode dar liberdade para que os familiares possam escolher o melhor método de ensino para os filhos. Por melhor que seja a escola, e bons professores, tá bom? Sempre que tem boas escolas, bons professores, tinha hora que a criança só ia conseguir entender na hora que eu sentava e explicava para ela. Isso em todos os assuntos, português, matemática, eu sou especializado em matemática, mas também português, às vezes ela só conseguia entender quando eu mesmo ia lá e explicava para ela. A educação domiciliar é uma reivindicação relativamente antiga de diferentes grupos de pais e educadores que defendem que o Brasil siga o caminho de países como os Estados Unidos, onde há leis que permitem que crianças possam ser educadas fora do ambiente escolar. Em 2019, o assunto foi incluído como um tema prioritário da agenda do presidente Jair Bolsonaro. A pauta ganhou fôlego durante a pandemia de Covid-19, quando milhões de estudantes em todo o país passaram a estudar de forma remota. O pai que se dispõe a fazer, ele vai ter atrás de uma estrutura, e eu acho que esse pai, com certeza, vai se dedicar a ponto de não prejudicar a qualidade da educação. Mas, para essa diretora pedagógica, apesar da importância das famílias na formação das crianças, essa medida pode confundir essa participação com o trabalho profissional. E isso pode atrapalhar na qualidade do ensino. Nós ainda amargamos posições muito ruins em relação a outros países. E ela ainda vai além. Caso essa medida seja aprovada, o profissional de educação pode ser ainda mais desvalorizado no Brasil. Assim como a gente não recomenda que as pessoas se automediquem, a gente também não deveria estimular uma autoeducação, ainda mais feita por pessoas bem intencionadas, que são pais, mães, cuidadores, contudo não são profissionais na área. E a gente continua falando de educação. O INEP divulgou hoje o Censo Escolar da Educação Básica 2021. A taxa de abandono escolar no ensino médio na rede pública mais que dobrou no ano passado. Em 2020, o percentual de estudantes que abandonaram as escolas foi de 2,3%. Já em 2021, a taxa chegou a 5%. No ensino fundamental, a taxa de abandono escolar foi de 1% em 2020, enquanto em 2021 foi para 1,2%. A região norte do país foi a que mais sofreu com o problema, com uma taxa de 10,1% de abandono escolar. Olha, agora a gente muda de assunto e fala de economia. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou durante evento em São Paulo que o Brasil já passou pela pior etapa do período de inflação. Ele também prevê que a economia vai crescer mais do que esperado. Uma tragédia brasileira. O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou nesta quinta-feira a um grupo de investidores em São Paulo sobre as perspectivas econômicas do Brasil. Guedes revisou para cima a sua projeção para a inflação oficial neste ano, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Segundo a nova grade de parâmetros macroeconômicos da pasta, a estimativa para a alta de preços em 2022 passou de 6,55% para 7,90%. Um pouco mais cedo, o ministro afirmou que o Brasil já saiu da tormenta da inflação, diferentemente dos países desenvolvidos que demonstram a aceleração dos preços. Por outro lado, horas depois da declaração, o próprio Ministério da Economia anunciou um aumento de 6,5% para 7,9% da estimativa da inflação oficial para este ano. Caso as previsões do governo e do mercado financeiro para a inflação em 22 sejam confirmadas, esse será o segundo ano seguido de estouro da meta de inflação, já que em 2021
o IPCA somou 10,6%, o maior desde 2015. De acordo com Paulo Guedes, o país segue em recuperação consistente. A melhora no desempenho do PIB brasileiro tem ocorrido pela retomada no setor de serviços e a ampliação dos investimentos, o que se reflete na recuperação do mercado de trabalho. O Tribunal de Buffalo, nos Estados Unidos, determinou que Peyton Gedron vai continuar preso durante a investigação do crime que aconteceu na cidade. O jovem é acusado de matar 10 pessoas e ferir outras 3 em um massacre com motivação racista. O jovem se declarou inocente da acusação de assassinato em primeiro grau. As autoridades estão considerando acusá-lo de crimes de ódio e terrorismo também. A próxima audiência está marcada para 9 de junho. Armado com um fuzil AR-15, Gendron preparou o ataque com antecedência. Ele postou um manifesto de 180 páginas nas redes sociais em que se declara fascista, racista e antissemita. O crime foi transmitido ao vivo pela internet. Gendron escolheu o supermercado Tops por estar localizado em um bairro de população majoritariamente negra. A tragédia é um dos piores massacres racistas da história recente dos Estados Unidos. Até o momento, a organização Gun Violence Archive registrou mais de 200 tiroteios em massa neste ano em território americano, onde as armas causaram quase 20 mil mortes em 2021. E agora a gente fala do frio. Santa Catarina amanheceu mais um dia com temperaturas negativas. De acordo com dados do órgão que monitora o tempo no estado, Urupema registrou 5,13 graus negativos às 5 horas da manhã desta terça-feira. Os termômetros de pelo menos 15 municípios do norte, do oeste e também da Serra Catarinense ficaram abaixo de zero. Em Bom Jardim, a temperatura mínima foi de 1,4 graus negativos. Olha só a baixa temperatura. E no centro do município houve inclusive a formação de geadas. E essas temperaturas devem cair ainda mais nos próximos dias. Olha, e depois de ficar fechado por meses durante a pandemia, o maior radiotelescópio do mundo voltou a funcionar. O ALMA, como é chamado, está localizado no norte do Chile e pretende dobrar sua capacidade de capturar imagens do universo até 2030. No coração do deserto chileno do Atacama, o ALMA pretende focar suas 66 antenas localizadas a mais de 5 mil metros de altitude para obter imagens melhores do que as recentemente publicadas do buraco negro no centro da Via Láctea. Dobraríamos nossas capacidades de imagem, de modo que os tipos de imagem que vimos na semana passada seriam mais sensíveis e densas e, portanto, teriam mais detalhes, para que pudéssemos entender mais sobre o buraco negro. Segundo especialistas, precisamente a aridez do deserto ajuda a evitar as distorções geradas pela umidade na atmosfera. O radiotelescópio, tocado por 22 países em conjunto, tem suas antenas devidamente posicionadas de acordo com a necessidade de cada estudo mundial solicitado. Podemos mover nossas antenas de dezenas de metros para até 16 quilômetros. Isso nos dá a capacidade de observar uma ampla gama de resoluções, portanto, detalhes. As antenas, que se destacam no alto da Cordilheira dos Andes, foram construídas em conjunto pelo Observatório Europeu Austral, a Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos e os Institutos Nacionais de Ciências Naturais do Japão. Bom, e essa edição termina aqui. Eu agradeço demais por sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!